E aí pessoal, tudo bem com vocês? Esse é um vídeo muito delicado que pode causar uma mudança na percepção que vocês têm da minha imagem, mas né, posso perder muito de vocês, mas tal qual Lord Farquaad e Zelensky, esse é um preço que eu estou disposto a pagar. Que, meu Deus do céu, cara, falta de ética e consideração. Não tem ucraniano aqui, acredito. Eu vou colocar uma adaga em cima da mesa e você pode usar essa adaga para se defender ou para atacar. Então, o que você vai fazer com isso daqui é problema teu. Eu só vou apontar coisas que eu acho que muita gente não se dá conta na hora da inevitável treta em que todo mundo se envolve na selva corporativa. Isso daqui eu aprendi ao longo de muitos anos. Eu quero compartilhar com vocês para vocês usarem da maneira que melhor lhes beneficie, e eu espero que vocês tenham vergonha na cara e não usem isso daqui descaradamente para o mal. A informação em si ela não é boa e não é má, mas é algo que eu gostaria que constasse no canal, porque às vezes eu falo sobre isso quando a pessoa está muito nervosa e a pessoa não consegue absorver isso. E se ela tiver um vídeo ao qual recorrer para ver quando ela estiver calma, talvez ela escute a mesma coisa que eu já disse, reflita, e a treta já vai ter passado, os ânimos já vão ter se arrefecido, mas aí pelo menos você consegue conceitualmente usar isso ao longo da sua vida. Isso é muito importante. E assim, já falo sobre isso antes, possivelmente. Gente, são mais de 1.600 vídeos e tô ficando velho, então a tendência é que as coisas se repitam. Mas eu quero repetir, não né, porque eu quero ficar extraindo tudo que eu posso do mesmo conteúdo vazio. Não, eu quero reproduzir aquilo que eu acho que pode ser reaproveitado e pode ser usado na vida de vocês. E não podemos esquecer do inexorável. Não sei nem escrever. Inexorável. Esse vídeo está sendo baseado na obra Arte da Treta, de um escritor sino-brasileiro. Mentira, não sou descendente de japoneses. Mas tem um cara chamado aí Fausto Tso. E o que a gente vai falar na hora da treta? Tá todo mundo nervoso. E quando você vai... quando você vai tretar, você tem que fazer movimentos. E vamos supor que você está numa treta em que você tem a sua equipe e você tem a equipe do outro lado que está com interesse conflitado, e eles querem conseguir coisas e você não quer ceder coisas, e você quer conseguir coisa deles que eles não querem ceder. E aí os ânimos eles vão né, se empolgando ali, e você precisa ter controle da situação. Mesmo que você não seja o chefe, mesmo que você não seja o líder, mesmo que você não seja o dono da empresa, mesmo que você não seja o operário que mais vai se lascar no final dessa discussão, você tem que se comportar como rei. Então você é o rei aqui, e a sua ação ela é limitada. Você vai coordenar o que as outras pessoas vão falar? Não. Mas você tem que se colocar como centro, e isso não significa que você vai falar o tempo inteiro. É mais ou menos assim. A gente abre uma ameaça, a pessoa ela vai ter que reagir a essa ameaça. Então, o meu Caco, ele está ameaçando essa casa aqui, e o cara já trouxe alguém aqui, ou seja, isso daqui você não vai explorar. Então você tem que saber que numa discussão, toda vez que você fizer um ataque, ou toda vez que você fizer... Tá vendo que o Caco aqui ele não fez nada, né? Ele nem se mexeu. Mas o que aconteceu? Eu fiz a menção de abrir caminho para ele atacar, e isso já gera. Então, quando você sugerir que você vai colocar algum assunto na mesa, as pessoas já vão entrar na defensiva. Ou seja, quando você falar assim, olha, vocês não fizeram esse trabalho, vai sair um cara daqui e vai falar, a gente fez sim, tá aqui, ó, e vai esfregar na sua cara, e isso vai dar para eles a vantagem.
O que a gente vê entre Rússia e OTAN? A gente vê os caras movimentando peças todas do tipo, vou atacar, hein? Você vai me atacar, hein? Vou atacar, hein? Você vai me atacar, hein? E muitos poucos ataques eles são feitos de fato. Então, quando vocês forem para reunião, tá todo mundo sabendo as armas que o outro tem já. Na imensa maioria das vezes em que você tem uma reunião da vida corporativa ou que você tem um encontro no corredor na vida corporativa, as pessoas já sabem quais são os ataques. Elas olham para o outro grupo e falam assim: será que esses caras vão ter coragem de trazer esse assunto à mesa? Porque, olha, se os caras tocar nesse assunto aqui, eles vão se foder, eles vão tomar no cu. Todo mundo assim por dentro, né? Ninguém tá gritando isso, mas as pessoas no máximo estão cochichando no ouvido do outro. Ou seja, você tem que partir do princípio que os pensamentos as pessoas todas já têm formados e elas vão usar somente quando elas tiverem oportunidade. Mas se elas tiverem oportunidade para usarem isso e saírem ilesas, elas vão usar. Então o que você vai fazer? A primeira lei da treta é jamais perder a razão. Eu faço isso o tempo inteiro jogando MOBA. Então, jamais perder a razão. Isso daqui se estica para falsas acusações. Então, eu tô com preguiça de escrever, escreve aí, anota. Falsas acusações, falar que o outro não fez o que ele fez, falar que ele não faz o que ele sempre faz. Esse tipo de falsa acusação perdeu já. Por quê? Porque isso vai ser usado contra você. Isso vai ser usado contra você, porque você vai usar o seu refletir dano do Genji. Se você não sabe, se lascou quem é. Até 3 vezes. E a terceira vez é em área. Oi? Porque quando uma pessoa perde a razão, imediatamente você tem que refletir o dano. Se a pessoa fala que você, sei lá, não tranca a porta antes de sair, ou que você não lê os e-mails, ou que você não limpa a sala, ou que você não verifica o código, pode ser qualquer coisa, alguma coisa inerente, pertencente ali ao que é da atividade de todo mundo. Você vai fazer isso se voltar contra a pessoa. Fazemos sim, temos provas. Perdeu. Você mostrou para a pessoa que você está tratando com ela. Você diminui a pessoa e estica o argumento. Como que você reflete o dano? Você diminui a pessoa e isso é nadar contra a natureza humana. Eu sei que eu tô colocando muita coisa na mesa porque esse vídeo ele não foi ensaiado, ele não foi pensado. Eu tô pensando aqui junto com vocês. Faz parte da natureza humana você diminuir o argumento e aumentar a pessoa quando ela te ataca. E você tem que fazer exatamente o contrário. A natureza vai puxar você para diminuir o argumento e aumentar a pessoa. Você tem que nadar contra a sua natureza e fazer exatamente o contrário. Como assim, Fausto? Me explica, me dá um exemplo. A gente está numa agência de modelo e falam que você é feia. O que a natureza humana, pede que a pessoa que foi insultada, afetada, descrita, mencionada faça? Quem é feia aqui, sua mocra? E olha o seu cabelo, sua ridícula. Então, o outro lado, ele deu um lance e ele falou assim, olha, isso daí não está dentro do padrão de beleza que a empresa contratante de modelos espera não, hein? Porque, olha, o queixo não é bem o que o cliente quer. Isso foi ataque, né? Estamos brigando por território, ninguém duvida disso daqui. A pessoa que fez esse ataque, ela quer que você perca a razão, e você jamais vai perder a razão. Né? Então, quem é feio aqui, eu sou a vagabunda, o que você fez? Você diminuiu o assunto, que é a beleza do seu queixo, e colocou na pessoa do outro lado. Para você refletir dano, você tem que fazer exatamente o contrário. Você tem que fazer a pessoa sumir e aumentar e aumentar o argumento. Né? Então, você fala, 80% do mercado diz que eu sirvo para fazer uma mandíbula na Disney, o inimigo do He-Man. O que você fez? Você refletiu o dano por quê? Porque as pessoas elas vão esquecer quem foi que enviou essa ofensa. Você vai diminuir muito. A pessoa ela sai envergonhada porque ela mencionou uma coisa que
não faz tanto sentido assim, porque se fizesse sentido não seria engraçado, a menos que seu queixo seja gigantesco mesmo. Aí não tem jeito, né? Mas vocês estão entendendo que isso daqui é um raciocínio que você pode aplicar em outras coisas? Então, quando a pessoa quer colocar defeito na sua vedação e diz, olha, dá para passar água e o que, que você faz? Você fala que você está colocando defeito no meu trabalho, seu filho de uma puta, e você que faz tudo errado ali do outro lado do galpão onde você trabalha. A natureza humana está te forçando a fazer isso, a esquecer o argumento, a tentar fazer as pessoas tirarem a atenção do argumento e focarem nas imperfeições da pessoa. Só que aí você já perdeu, porque você perdeu a razão. Você tem que diminuir a pessoa e aumentar o negócio aqui. Cara, mas a questão não é a água, é os 3 caminhão que dá pra passar na fresta aqui dessa janela. É, exagera esse. E assim, isso daqui é uma técnica, tá? Eu tô falando aqui que parece fruto da minha criatividade. Isso daqui é uma técnica. Você exagera o ataque que a pessoa tá fazendo para as pessoas perceberem, conseguirem dimensionar. Ou seja, a pessoa está querendo que eu perca a minha vaga por causa do tamanho do meu queixo e está querendo dizer que eu não estou qualificado para fazer o meu trabalho porque passa água nessa fresta aqui e isso está dentro da tolerância, isso é normal. Você exclui a pessoa e você ganha palco para falar sobre o seu próprio trabalho. E você fala, então, isso daqui foi o que deu para fazer com o investimento que a gente teve, porque o material ele foi pedido. Voz passiva. Voz passiva. Quando você diz eu pedi o material para Maria, você dá nome aos bois de maneira desnecessária. E a Maria vai se sentir atacada, vai trazer o José lá para defender ela. Quando eu falo assim, olha, eu pedi para Maria esse material, o que, que você fez? Você indicou um ataque à pessoa. Vai sair o cara e vai falar assim, pediu, mas não pediu dentro do procedimento padrão aqui, que é enviar o e-mail, né? Se lascou, tá vendo? Saiu um cara lá do outro lado para defender a Maria. Mas eu não tô falando da Maria. Então quando você fala assim, olha, isso aqui foi o que pôde ser feito dentro das nossas condições e recursos, porque o material foi pedido. Quando a Maria fala assim, eu não recebi por e-mail, mas eu não tô falando de você, o material foi pedido. Você não precisa falar desse jeito com a Maria, você não precisa ser arrogante desse jeito. Você pode inclusive pedir. Não, você pode inclusive repetir, né? Você pode ir uma segunda vez e falar: o material foi solicitado, não recebemos, isso daqui foi o que deu para fazer com o recurso que a gente tinha. Inclusive eu tenho um e-mail aqui, documente-se. Documente-se. Porque na hora a palavra não vale nada. Na hora você precisa. Documente. Se você está num ambiente onde as pessoas elas estão se afogando, elas vão te usar de tronco. Inclusive, quando você é atacado, e isso consta no canal, você tem que saber, a pessoa está te atacando porque você é alvo e ela quer te derrubar e aí é mais fácil de se defender, ou ela está te atacando porque você é tronco, porque ela não sabe mais o que fazer para sobreviver dentro da empresa e ela vai afundar quem for preciso para ela conseguir se manter à tona. Aí é mais difícil de se defender, porque a pessoa que não gosta de você, ela é previsível, ela vai atacar naquilo que você tem de imperfeições e aí você se protege. A pessoa que está se afogando, ela vai inventar problemas para tentar mostrar o quanto ela é necessária e todas as outras pessoas não são. Então você foi escolhido aleatoriamente, você tomou uma bala perdida da pessoa que está se afogando. Agora, se você está numa empresa onde metade das pessoas estão se afogando, você tem que pisar em ovos e você tem que sempre se documentar. Esse sapinho está incomodando vocês? Enfim. O que a gente tem... eu fui tomar banho e eu esqueci o meu despertador lá no meu telefone lá no banheiro. E aí é bom porque acorda o resto da casa, porque já está na hora. Me perdi aqui, né, gente? E esse vídeo ele vai ser mais curto do que eu gostaria, porque eu não vou poder falar sobre tudo. Mas quando a gente pergunta se a formalidade ela atrapalha ou ajuda, a gente tem que perguntar em que tipo de situação. Lembra que eu falei aqui para vocês que na vida corporativa, quanto mais rápido você migrar para a informalidade, melhor?
Você lembra do, por gentileza, você poderia me passar o sal para o seu estagiário? Cria um abismo entre você e ele, e você quer diminuir isso o mais rápido possível e falar, mano, passa sal aí. Para quê? Para que ele se sinta à vontade de falar com você como se você fosse um aliado e não uma pessoa com quem ele tem que ser cerimonioso. Na briga é exatamente o contrário. Por quê? Porque na briga as pessoas estão todas se sentindo atacadas. Então, aqui que você falou aí, ô sua vagabunda, você não pode perder razão se você fizer isso. E a formalidade, ela garante que você jamais vai perder razão, a não ser que você diga excelentíssimo filho da puta, e aí a formalidade não ajudou em nada, porque formalidade não é educação, não é vocabulário. Mas a formalidade vai fazer com que você fale lenta e pausadamente e se possível, em volume baixo. Então, formalidade na linguagem voz baixa. Eu estou errando as teclas do teclado. Voz baixa, lenta e ritmada. A gente pode dizer que quando você está quando as pessoas estão irritadas, elas vão falar cada vez mais rápido e cada vez mais alto. E isso aponta descontrole e fraqueza. Até se a pessoa usar essa voz alta para ameaçar, isso aponta fraqueza. Você pode ameaçar a pessoa, só que ameaça a pessoa em voz baixa, lenta e formal. Não é gritar pra pessoa, se for desse jeito eu vou te mandar pra puta que pariu, seu arrombado. Não. Você vai tomar um processo, assédio, tudo isso. Você vai perder o respeito das pessoas que estão à sua volta. Isso é muito fácil de acontecer em MOBA, por exemplo. O que você vai falar? Se continuar, se isso se perpetuar, você pode acabar sendo desligado da empresa e não queremos isso. Quando você diminui o volume, as pessoas elas têm que alinhar o volume com você. Quando você diminui o ritmo, as pessoas elas vão ter que diminuir o ritmo junto com você. E quando você ainda é educado com a pessoa, você fez isso daqui, ó. Por quê? Porque a pessoa, ela podia, quando você levantou aqui, ela podia levantar e falar, eu vou te atacar também. Ela podia simplesmente dizer assim, eu também vou te atacar. Você me chamou de feia, eu vou te chamar de gorda, né? Mas não foi isso que aconteceu. Você mostra e fala assim, aqui você não entra, este lugar aqui está protegido. Então quando você diz se a situação se perpetuar dessa forma, o seu desligamento da empresa será inexorável. Nossa, você usou essa palavra de maneira não tão legal nessa sentença. Foda-se, a gente está no meio de uma briga. E nessas horas as pessoas estão todas no Google. Ela fingiu que recebeu uma mensagem e está lá. Inexorável, não se súplica. O que é rogo? O que é inflexível? O que é implacável, caralho? Porra, não, peraí. Tá vendo? Não precisa fazer sentido. Só precisa desacelerar as pessoas. Você jogou uma bomba de fumaça ali para distrair todo mundo. E a pessoa fala, cara, na próxima treta, nem fodendo que eu posso vir aqui sem saber o que é inexorável. Eu tô dizendo para você falar bonito e falar a palavra em inglês? Não. Eu tô falando para você colocar defeito no português do outro? Não, você perdeu. Se você colocar defeito no português, na pronúncia do outro, no sotaque do outro, você já perdeu. Você já perdeu a razão e é melhor você pedir desculpa e ir embora, porque você perdeu. Mas aí quando você diminui o seu tom de voz, se mostra respeitoso ao outro, porém duro, rígido, inflexível nas palavras, sua vitória é inexorável. Brincadeira. Então, quando eu digo refletir dano até 3 vezes, é que você pode, aquele negócio do vazamento aqui, você pode aumentar e pegar no pé disso. Tem gente que fala que a gente não vê das coisas aqui, mas quando você olha os números, você vê que esse é um caso isolado depois do material ter acabado, porque todos os outros passaram no teste e está tudo tranquilo. Apesar de críticas à maneira como a coisa foi executada, aí o outro vai perder a cabeça e vai perder a razão. Ele vai falar, porra, você tá falando disso ainda, mas eu não tô falando de você. Você tá vendo que a melhor defesa é impossível de você se tornar atacável
e você se torna inatacável quando você é formal, quando você não deixa brecha para as pessoas entrarem. E perceba, é diferente quando você fala é você, seu filho da puta, que tem que fazer essa porra aqui, ou seu animal. Perdeu assédio, tudo isso, né? Saiu sangrando porque o cara voou no seu pescoço. O que é voz passiva? Voz passiva é quando o milagre ele é mais importante do que o santo. Então você vai dizer, olha, não é que você precisa fazer isso porque você é o mecânico e porque você é o faxineiro. Não é você precisa fazer isso porque esse é o seu trabalho. Não. O milagre, a ação que precisa ser feita, ela é mais importante do que o santo pequeno que vai realizá-lo. Então, ao invés de você usar a voz ativa, você tem que fazer isso, você usa a voz passiva e fala, isso precisa ser feito, isso precisa ser analisado, o documento precisa ser assinado, isso precisa ser aprovado. Então, se eu estou na padaria e as pessoas não estão fazendo o trabalho que tem que ser feito, os clientes precisam ser cobrados e o pão precisa ser feito. Só que quem está escutando isso? A menina do caixa e o padeiro. O padeiro precisa de alguma outra informação para ele concluir que a gente está falando dele. Então, quando você fala assim, olha, isso precisa ser feito, o especialista que é você, o que você está dizendo é, faz esse caralho. Tá demorando por quê? Só que você disse isso de uma maneira em que você se torna inatacável. Você fala, não estou mandando. Estou apontando evidências, eu estou descrevendo cenário. Eu estou mostrando para você como estão as nossas atuais circunstâncias. Ao invés de situação. Então, eu não estou dizendo para você falar difícil, mas eu estou falando para você usar palavras que as pessoas não usam no dia a dia, pelo menos não na informalidade, porque isso te dá força, sem isso é um shield. Isso é um shield e um stun. Porque quando você usa uma palavra que não é agressiva, dentro de voz passiva, com tom baixo, com ritmo lento, e a pessoa ainda não pode se defender porque você não atacou, é muito difícil a pessoa encontrar uma brecha para te atacar. Enfim, espero que tenha ficado claro. Voz passiva envolve coisas do tipo se continuar desse jeito, eu vou te mandar embora. Isso é uma ameaça. O cara foi no sindicato correndo agora. Falar que você ameaçou, falar que você tá fazendo assédio moral com ele. Agora, né, sob essas circunstâncias aqui, você acabará desligado da empresa. Quando você fala, você acabará sendo desligado da empresa. Não precisa falar com esse. Olha que clichê, né? Mas quando você aponta ao cenário e não aos atores do cenário, é impossível a pessoa dizer que você a ameaçou. E aí você entra num critério subjetivo. Por quê? Porque eu falei, não, foi por carinho. Eu falei, você vai acabar sendo desligado da empresa, não por mim. E é uma coisa que, pelo amor de Deus, não quero que aconteça. Você tá vendo que o insulto ele tem que ser subjetivo? Do mesmo jeito que as falas do Putin, elas têm que ser subjetivas, as falas do Biden, do Zelensky, elas têm que ser subjetivas. Porque se o cara falar assim, vou jogar uma bomba em você, ele declarou a guerra. Agora, assim, as pessoas serão retaliadas, medidas serão tomadas, né? Que merda. Subjetivo. Então, até o seu insulto ele tem que ser subjetivo. Porque se ele for direto, você se torna atacável. Você se torna atacável. Olha que interessante. Você roubou, você fez uma falsa acusação. Você vai ter que lidar com o RH abrindo um ticket lá com o seu nome no topo. Você roubou. Você fez uma acusação, você não tinha direito de fazer isso. Quando você fala temos um bandido entre nós, temos um ladrão entre nós,
você ficou mais defensável, mas ainda assim você está sendo arrombado. Coisas estão desaparecendo da geladeira é diferente, né? Coisas estão desaparecendo da geladeira. Você chamou alguém de bandido de uma forma muito sutil. E, e precisamos fazer com que isso deixe acontecer. É diferente de vou pegar esse filho da puta, né? Então, tá vendo que toda essa linguagem formal e essa voz baixa e lenta, ela sugere o quê? Um controle emocional. Ah, Fausto, mas eu não tenho controle emocional, eu faço terapia, não precisa ter. Mas na hora você tem que transparecer controle emocional. Então, tudo que pode ser visto como controle emocional, que vai desde a sua postura, a sua fisionomia, nessa hora você tem que prestar muita atenção nisso, não ser agressivo com a sua linguagem corporal, e estar dentro dos seus 60% de normalidade. Ou seja, na vida tem as coisas que nos tiram do sério, as coisas que nos tiram do sério, que nos deixam ofegantes, que nos deixam transpirando, que nos deixam com o olho arregalado. Não importa o quão tensa a situação esteja, o seu comportamento, a sua linguagem corporal, ela tem que passar a tranquilidade. Você tem que transparecer, não estou dizendo que você tem que estar. Seu coração pode estar batendo a 1000, mas você não pode ficar ofegante. Tem que saber respirar nessas horas, tem que saber fazer cara de paisagem, tem que falar baixo, devagar. Para quê? Para que a outra pessoa pense, cara, eu tô atacando com tudo que eu tenho e esse cara nem levantou para se defender. Eu tô tentando tirar esse cara do sério faz meia hora, insultando, atacando, xingando, e esse cara tá tranquilo, tá olhando para mim com... Porque, assim, mais do que você ter um ataque alto para revidar, mostrar que você tem uma defesa que nem se abala é muito mais poderoso. Né? Então, quando você... tudo isso, formalidade, para transparecer um controle emocional que se você não tiver na hora, você tem que fingir ter. Infelizmente. Agora, se fora desse combate você conseguir desenvolver controle emocional para de verdade estar tranquilo nessas horas, aí você precisa encontrar caminhos. Vai ter um monte de gente tentando te vender livros caríssimos sobre isso, mas na verdade é coisa muito simples. E você basicamente tem que entender que nós somos uma geração que foi poupada de frustração por pais frustrados. Nós tivemos pais, avós super frustrados que tiveram que lidar com frustração e tentaram se curar através de nós, essas últimas gerações, impedindo que a gente se frustrasse. Ou seja, pais que sempre tiveram videogames, dando videogame pro filho. Por quê? Porque não quer que ele sofra igual. Pai que nunca pode estudar, pagando faculdade cara pro filho. Por quê? Porque não quer que sofra igual. Só que te impedir de sofrer não gera resiliência. Um técnico famoso de futebol, ele falou assim, cara, hoje em dia todo mundo treina em campo sintético, isso não existe, você tem que mandar o cara pra várzea, pra ele chutar morrinho, estourar o dedão, pra criar calo ali, pra ele ter... E aí você fala, porra, mas que técnico arrombado, só porque ele sofreu, quer que todo mundo sofra. Ele não quer o sofrimento, ele não quer a dor, ele quer o calo no pé. O que eu estou querendo dizer com isso? Pegue aquilo que mais te machuca e perceba que é você que se machuca, não é o outro quando ele fala. Então quando o cara fala assim, Fausto, você tem cabeça grande, você tem um tique que você fica assim toda hora, eu vou sangrar por isso? Não, por quê? Porque eu já fiz todo um trabalho de fortalecimento do meu emocional, que tudo aquilo que me machucava na infância foi superado, e eu já dou risada disso, porque é uma coisa muito pequena perto de tudo que eu me tornei e perto de tudo que eu consegui. Então quando a pessoa fala assim, você tá gorda, e o seu mundo acaba, seu mundo desaba, e você quer revidar essa dor, você quer devolver essa dor porque você não suporta ela com você, você tem que falar, você não tem que falar assim, nossa, como aquela mulher é uma vadia que me causou dor. Você tem que parar e olhar e falar, caramba, como eu sou vulnerável. Qualquer pessoa que me chame de gorda acaba com o meu dia. Por que isso está acontecendo? Esse fortalecimento do seu emocional vai te dar força emocional para você apresentar o controle emocional na hora da treta. Quanto mais controle emocional você tiver, melhor. Agora, se não tiver, aí tem que fingir. Aí chora depois, mas na hora não. Na hora
não tem uma cara plácida, a pessoa te chama de feia, você morre por dentro e fala... Tem marido de algumas pessoas que gostam e manda mensagem no privado, inclusive, pra cá. Ai, eu tô vendo as mulheres rolando no chão, arrancando o sutiã uma da outra. Eu preciso parar porque agora é a hora do Lucas. Do fundo do coração, eu espero que vocês não usem isso pro mal. E, e espero que vocês não saiam falando inexorável o tempo inteiro na rua. Porque o ponto aqui não é ser snob, é ganhar tempo e confundir as pessoas para que o seu argumento lento e baixo ele entre e faça mais efeito na voz passiva. O intuito disso daqui é bom, não é para vocês saírem sacaneando os outros, não. Espero que seja útil. Um grande abraço para vocês. Bom fim de semana.